Alô galera, aquele abraço, nosso papo agora é Copa Sul-Americana, porque 4 brasileiros já entraram em campo nesta terceira rodada. Ninguém venceu até agora. Galo empatou, Fluminense empatou, Vasco empatou e o Vitória perdeu em casa. Lembrando que, nesta quinta-feira, mais 3 brazucas entram em campo. Corinthians, Cruzeiro e também a equipe do Grêmio. A partir de agora, no plantão do Paulinho, tudo sobre os grupos desses 4 brasileiros. Vamos lá, começando com o Vitória, que perdeu em casa para o Cerro Largo do Uruguai por 1-0. O Peraça marcou o único gol da partida. Pelo grupo do Vitória, jogam nesta quinta-feira à noite, no Equador, Universidade Católica do Equador contra o Defensa e Justiça da Argentina. O Vitória é lanterna do grupo após 3 rodadas, tem 2 pontos, saldo negativo 1. A Católica lidera, 4 pontos, saldo 2. Cerro Largo é o segundo colocado, 4 pontos, saldo negativo 1. E o Defensa e Justiça da Argentina ocupa a terceira posição com 2 pontos e saldo 0. Sempre é bom lembrar que, na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado de cada grupo enfrenta um play-off contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Últimos 3 jogos do Vitória nesta fase de grupos. Vitória pega agora o Defensa e Justiça em casa, em Salvador, depois sai para 2 jogos fora de casa. Primeiro contra o Cerro Largo no Uruguai, depois contra a Católica lá no Equador. Vamos para o grupo do Fluminense, que empatou com a União Espanhola nesta quarta-feira em 1-1 fora de casa. O Nonato marcou o gol do Fluminense, Arangues o gol do União Espanhola. No grupo do Fluminense tivemos já também na Bolívia, São José 2, Once Caldas da Colômbia 3. Terminado o primeiro turno, depois de 3 rodadas, o Fluminense é o líder do grupo, tem 7 pontos. Once Caldas é o segundo com 6. União Espanhola ocupa a terceira posição com 2. O lanterna é o São José com apenas 1 pontinho na tabela. Últimos jogos do Fluminense. Enfrenta agora fora de casa o São José lá na Bolívia. Depois volta para 2 jogos no Rio de Janeiro. Primeiro contra União Espanhola do Chile, depois contra o Once Caldas da Colômbia. É a situação do Fluminense, líder deste grupo F da Copa Sul-Americana. Vamos ao grupo G, que é o grupo do Vasco, que empatou na terça-feira em casa com o Lanús da Argentina em 0-0. Pelo grupo do Vasco, o Melgar no Peru, jogando em casa, derrotou o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0. O Vasco ocupa a segunda posição no grupo, perde o primeiro lugar para o Lanús pelo saldo. Lanús e Vasco têm 5 pontos, o Lanús com saldo 3 contra saldo 1 do Vasco da Gama. Nesse momento, o Vasco estaria indo para disputar a repescagem play-off contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. O Melgar do Peru é terceiro colocado com 4, lanterna é o Puerto Cabello da Venezuela com apenas 1 pontinho na tabela. Últimos jogos do Vasco da Gama. Na fase classificatória pega agora 2 partidas fora de casa, enfrenta o Puerto Cabello lá na Venezuela, depois pega o Lanús na Argentina. E na última rodada o Vasco joga em casa contra o Melgar do Peru. Então, Puerto Cabello fora, Lanús fora e Melgar em São Januário na última rodada. Finalmente vamos ao grupo H, que é o grupo do Galo, do Atlético Mineiro, que empatou nesta quarta-feira com o Caracas na Venezuela em 1-1. Vicente Rodrigues fez o gol do Galo e o De Santos o gol do Caracas. Pelo grupo do Galo jogam nesta quinta-feira à noite no Chile, Deportes Iquique e Cienciano do Peru. O Atlético é líder no momento pelo saldo. Atlético e Caracas estão empatados em 5 pontos. O Galo tem saldo 4 contra saldo 1 do Caracas. O Cienciano é terceiro colocado com 2 pontos, o lanterna é o Deportes Iquique do Chile com 0. O Galo só perde a liderança nesta rodada se o Cienciano, que joga fora de casa, vencer por 4 gols de diferença o Deportes Iquique. Caso contrário, o Atlético fecha esta terceira rodada na liderança do grupo H. Galo tem agora Deportes Iquique fora de casa na próxima rodada e depois volta para BH para 2 jogos em casa, contra o Caracas e contra o Cienciano. Então, Deportes Iquique fora, depois Caracas e Cienciano, 2 jogos em casa, em BH, para o Galo confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Atlético, Fluminense, Vasco e Vitória já jogaram. Teremos nessa quinta-feira, então, confirmando em campo, Corinthians, o Cruzeiro e também a equipe do Grêmio. Volto na quinta-feira à noite, atualizando
os grupos dos brasileiros aí na Copa Sul-Americana. Lembrando que nesta quinta-feira termina a terceira rodada, consequentemente termina o primeiro turno de disputas na fase de grupos da Copa Sul-Americana. É isso aí, valeu, tchau!